né? Bom dia, Samara, Bem-vinda. bom dia, Ivamara, né? Então, nesse momento, né? O desafio está aqui, né? No Mrs. Dalloway, o Felipe tinha me perguntado, né? Qual era a edição, e eu, na hora, não me lembrava, mas é The Penguin que eu tenho, tá? A professora Thaís também fez essa leitura. E, em outros tempos, eu não me lembro qual foi a leitura que eu fiz, porque foi um livro... fiz outra leitura, era uma edição, inclusive, bem diferente. Bem diferente, Então, mas a minha leitura, então, mais atual é essa aqui. Esse livro, que é absolutamente instigante, Felipe, a gente estava conversando entre nós e Helena, todo mundo meio que está com uma sensação meio parecida, né? De meio que compreender a obra quando tá chegando nas últimas páginas, naquele sentido daquela compreensão mais linear, né? No grupo lá do Clube do Romance, eu coloquei lá um vídeo de uma pessoa que tem um canal no YouTube, né, falando desse material, desse livro, mas eu acho que a gente precisa mesmo escutar alguém, né, alguém que nos ajude, trabalhe conosco nesse momento. Bom dia, Ângela. Ângela, sempre bem-vinda, né? Bom dia para vocês. Iniciamos aqui, então. Já passo a palavra para o... Não sei se a Thaisa quer também acolher o pessoal aqui, né? Depois passamos a palavra para o Felipe e para a Helena. Por favor, Thaisa. Eu agradeço esse encontro, né? Que é sempre um encontro muito instigador, né? Que nos provoca a refletir sobre as narrativas e a adesão de vocês, né? Porque hoje o grupo está pleno, né? E ao Felipe, né? Que é o grande parceiro, né? Das nossas aventuras literárias. Então, vamos lá. Com a palavra, Felipe. Obrigado, Thaisa. Eu também li agora essa edição da Penguin. A minha leitura anterior do Mrs. Dalloway tinha sido... Não lembro qual edição que era, mas era no original em inglês. E a sensação que eu tive é a mesma de vocês. Eu acho que é um livro que a gente se beneficia muito de uma releitura de Mrs. Dalloway. E achei uma tradução bastante boa, assim, uma tradução que flui muito bem. É um texto bastante difícil, né? Quando eu li na minha leitura anterior, diversos momentos durante a leitura eu pensava, né, na tarefa do tradutor, tendo que verter o Mrs. Dalloway para o português, por exemplo. Então acho que foi feito um bom trabalho aqui nessa edição que nós lemos. Nós vamos fazer da seguinte forma: eu conversei com a Helena e ela vai começar com uma biografia da Virginia Woolf, e aí a seguir eu vou tecendo alguns comentários sobre a obra e aí nós vamos conversando juntos, assim, não vai ser uma apresentação. Peguei alguns pontos aqui que eu quero tocar e aí vamos indo. Tá bem, então, Helena, obrigado pela parceria. Bom dia, gente. Na verdade, eu separei alguns pontos assim que eu achei interessante, pesquisando sobre a vida dela. No decorrer assim da vida dela, ela passou por vários traumas, né? Então, quando ela estava escrevendo Mrs. Dalloway, ela estava vivendo no subúrbio de Londres, ela não estava onde ela costumava viver, porque ela estava reclusa por ordens médicas. E aí ela estava tendo surtos, assim, ouvia vozes e tudo mais. O que me fez pensar muito sobre o próprio Mrs. Dalloway, porque nada mais é do que várias vozes, né, falando também. Então, ela não gostava de ficar reclusa, ela queria voltar para Londres. E, enfim, ela já era casada, né, com o Leonard, que era o marido dela, que era quem também editava e imprimia os livros dela, né. Aí tem um texto autobiográfico dela chamado Momentos de Vida.
E nesse texto tem alguns trechos bem interessantes. Um deles, ela coloca a seguinte frase: chego à conclusão de que o que faz de mim uma escritora é a capacidade de receber choques. E aí, nesse sentido, choques são os traumas, né? E choques que ela viveu na infância como experiências ruins, assim, e que causavam uma emoção muito singular, e de certa forma uma reação física muito forte, assim, que ela sempre teve. Também relata bastante no fim da escrita de algumas obras, ela sempre entrava em colapso, assim, um certo tipo de desespero por conta da crítica, das reações das pessoas que iam ler o livro. Também teve a questão com a mãe dela, né, que morreu quando ela era bem jovem. Quando ela era mais nova, os meio-irmãos, acho que um dos meio-irmãos, né, abusou dela várias vezes depois que ela cresceu também. E pelo que eu vi, assim, esses choques dela era o que fazia ela ter vontade de escrever, basicamente. E, e aí tem uma frase, assim, que eu queria só finalizar com essa frase, que eu achei bem legal para discutir isso, que é: chego à conclusão de que o que faz de mim uma escritora é a capacidade de receber choques. Arrisco-me até a afirmar que, no meu caso, o choque é imediatamente seguido do desejo de explicá-lo. É um sinal de que há alguma coisa real por trás das aparências. Eu a torno real colocando-a em palavras. É somente colocando-a em palavras que eu a totalizo. Essa totalidade significa que ela perdeu o poder de me machucar. E aí eu também consegui relacionar bastante com o processo de psicoterapia, assim, de certa forma, que a gente conta, né, questões da vida e acaba ressignificando elas. E acho que ela consegue fazer isso através da escrita, né? Muitas pessoas fazem através da oralidade, artes, sei lá, qualquer tipo de arte. E ela, através da escrita, que também é uma arte, né? A arte da palavra como ressignificação da vida, né? E com muita coragem, né? Como ela diz, né? Eu achei ótima essa tua citação, né? Porque eu acredito que todos nós, a partir dessa citação, vamos passar a reconsiderar, né? A escrita da Virgínia, né? E especialmente que a gente sente, né? Quando, ao ler o livro, né? Essas nuances da dor, né? Essas nuances do sofrimento que nos contagia como leitores. Né? Muito bem. A Virgínia, para além da ficção dela, ela é também bem conhecida por aquele ensaio, né, sobre de certa forma, sobre a história da literatura inglesa e sobre a parte esquecida da literatura inglesa e talvez uma parte da literatura inglesa que nem chegou a existir, que é eu esqueci como é que ele é traduzido para o português, é A Room of One's Own, que é tipo um quarto próprio, né, que é um ensaio sobre justamente a dificuldade de ser uma escritora. Todo seu. Isso, um quarto todo seu. Né, a dificuldade da escritora mulher. E justamente por não ter um escritório, digamos assim. Não existia a possibilidade de reclusão por conta da vida doméstica, né? E também o outro texto, né, para além da ficção dela, que acho que foi a primeira coisa que eu li da Virginia Woolf, que tragicamente a sua carta de suicídio, né? E é uma carta de suicídio que é, de certa forma, uma grande afirmação da vida, né? E de forma paradoxal, né? Uma carta de suicídio ser uma afirmação da vida, mas é uma afirmação de uma vida que a vida que valeria a pena ser vivida, que infelizmente não era o caso dela, né? É uma
uma autoconsciência a respeito do desespero, né, de uma artista fantástica, né? Então ela abandona a vida justamente por saber que não vai aguentar o sofrimento vindouro por conta, né, da doença dela. Então uma carta que tem ao mesmo tempo é extremamente trágica, triste, ela também tem um poder de expressão, um autoconhecimento, né, um poder de afirmação da vida muito grande, né? E deixa eu só, acho que se eu abrir aqui vai sumir minha câmera, né? E eu acho que deixa eu ver se eu consigo deixar deitado aqui, daí eu consigo abrir as minhas notas e deixa eu ver. Acho que eu consigo abrir as minhas anotações aqui melhor, assim, sem eu desaparecer. Eu acho que o Mrs. Dalloway, de certa forma, também é uma afirmação muito grande da vida, certo? É um romance que tem uma estrutura bastante similar a outra obra contemporânea, né? Que inclusive esse ano tá completando 100 anos, né? O Ulisses, do James Joyce. Uma obra que se passa também no período de um dia, né? Foco numa cidade icônica, digamos assim, no caso do Ulisses, Dublin, no caso do Mrs. Dalloway em Londres, né? Ambos temos uma certa similaridade nas técnicas narrativas, né? Uma presença bastante frequente do que costumamos chamar de fluxo de consciência, que é a marca registrada, digamos assim, da ficção moderna. Nós temos, de certa forma, dois protagonistas, e aqui há uma diferença entre o Ulisses e o Mrs. Dalloway é que em Ulisses eles acabam se encontrando, né, no final do romance, o Stephen Dedalus, que é também um personagem de Retrato de um Artista quando jovem, e o Leopold Bloom, né? Ambos são, de certa forma, alter egos do próprio autor. E aqui no Mrs. Dalloway nós temos a personagem epônima e o Septimus. Também, de certa forma, alter egos da própria autora. Acho que nós temos condições de fazer essa leitura. E a diferença aqui é que eles acabam não se encontrando diretamente, mas eles se tocam no final. A Mrs. Dalloway ao saber do suicídio do Septimus. E é claro que também, né, eles têm, de certa forma, outra coisa em comum, é a presença do nosso querido William Shakespeare, né, ao longo do romance, né, que ele aparece vez ou outra, né, sendo lido, interpretado pelos personagens, principalmente aqui pelos Septimus. A voz de Shakespeare vai ecoando a narrativa inteira, né? Uhum, com certeza. Difícil ser diferente num livro que fala sobre a cidade de Londres e sobre o Império Britânico, né? Querendo ou não, porque o Septimus vai para a guerra, o que ele foi defender na França, né? Foi o Shakespeare
e aquela... Esqueci o nome da personagem, aquela moça que dava palestra sobre Shakespeare, né? Então o Shakespeare, ele, em determinado momento, ele aparece como um símbolo do Império Britânico, até mais do que a coroa, mas também como uma crítica a esse império e, por fim, uma crítica a toda a humanidade, né? E é uma novela do pós-guerra, né? Claro que agora, em retrospecto, a gente chama de Entre Guerras, né? Mas é pós-Primeira Guerra. E é também uma novela, um romance, desculpa, fico pensando no outro termo, né? É um romance também pós-pandemia. É um romance pós-pandemia, né? Pós-gripe espanhola. E eu tô saindo de uma gripe aqui, inclusive, né? Por isso que a minha voz tá um pouco assim. Mas logo nas primeiras passagens ali, logo após umas 2 ou 3 páginas depois da abertura icônica, né? Mrs. Dalloway indo comprar as flores ela mesma, é mencionado aqui rapidamente, assim, o coração afetado pela gripe, né? E aí a gente pensa agora, né, com esse olhar pós-pandemia também na Mrs. Dalloway talvez sofrendo do que atualmente nós vemos nas pessoas com Covid longa, por exemplo, né? Os efeitos a longo prazo da infecção. E eu imagino que eu, pelo menos antes da pandemia, lendo literatura dessa época, o que mais, o tipo de referência histórica que eu prestava mais atenção era justamente a guerra, mesmo sabendo da epidemia. Agora, eu acabo procurando mais traços da epidemia. Então eu lembro até, por exemplo, de estar revisitando o Terra Estéril, né? O Wasteland, do T.S. Eliot, que muita gente vê como sendo um poema justamente sobre a decadência do mundo ocidental pós Primeira Guerra. E tem aquela passagem, né, que a morte havia... Né, não lembro agora o verso exato, né? Em inglês algo tipo Death had done so many. E era guerra, assim, mas também era gripe. O próprio T.S. Eliot também, ele escrevia nos diários que depois de ser infectado pela gripe espanhola, ele não conseguia pensar direito, a memória lhe faltava, né? E essa própria concepção, né, da morte, a espreita oriunda da guerra e da epidemia, perpassa o romance inteiro, né? A Mrs. Dalloway, ela é uma personagem, de certa forma, obcecada com a morte, com a fragilidade da vida, né? E aí nós temos a citação bastante conhecida do romance, né? Era muito perigoso viver, ainda que por um dia. E isso é lembrado a todo momento no romance, né? É uma história que se passa, em sua grande parte, na região central de Londres, né? Então, todas aquelas ruas que são mencionadas são... É tudo uma região mais ou menos perto daqueles pontos turísticos, né? Que, né, perto ali do Big Ben, da Baía, a Abadia de Westminster, perto da St. Paul's, né? Perto das grandes estações de trem, né? Então, as badaladas do Big Ben marcam, né, a passagem do tempo no romance. Também é um lembrete
a essas personagens, principalmente a Mrs. Dalloway, de que a vida segue, o tempo está passando e um dia tudo acaba. Por outro lado, é também, de certa forma, um romance que é uma afirmação da vida, apesar de tudo. É um romance que se passa, né? Esse um dia, né, que se passa a Mrs. Dalloway é um dia de junho, em Londres. Um dia bonito, né? E os dias bonitos em Londres são raríssimos, né? São raríssimos. Eles acontecem aí nesses meses, assim, né? Ali maio, junho, julho. Então, não é o tempo todo. Então, quando acontece um dia bonito, as pessoas ficam energizadas por conta do sol lá. Elas saem na rua simplesmente para caminhar, pra passear pelos parques, né? Então, toda aquela depressão assim que se acumula naquele clima cinzento vai embora ali, né? Então, por mais que a gente sabe que o Mrs. Dalloway ele faz uma crítica a essa sociedade inglesa ali no começo do século XX, não dá para dizer que não é também ao mesmo tempo uma carta de amor à cidade de Londres. Tem aquela citação, não lembro de qual autor, né? Quem está cansado de Londres está cansado da vida. E, bom, essa crítica social, ela eu lembro de quando eu li o Orlando da Virginia Woolf muitos anos atrás. Foi de um grupo de discussão que eu participava nos meus tempos de graduando, e um professor meu na época disse que uma coisa que me incomodava em Virginia Woolf é que ela escrevia como se a Inglaterra fosse o centro do universo, fosse o centro do mundo. E na época eu até concordei em partes, assim, mas agora, né, relendo Mrs. Dalloway, eu penso que como ela poderia escrever de forma diferente se a Inglaterra era o centro do mundo, de fato. Estava deixando de ser, mas ainda era. E Londres, né, é o centro do centro, né? E até hoje mesmo, muita gente se refere ainda simplesmente como the city, né? A cidade, simplesmente, né? A cidade. Né? Mas a gente tem esses momentos de crítica, né? E até de uma forma bem humorada, por vezes, né? Por exemplo, quando a Mrs. Dalloway menciona que ela estava autoconsciente do seu chapéu, né? Então, eu ri muito nessa parte, né? Consciente do seu chapéu. Então, ela participa desse jogo, né? Da sociedade inglesa, essa sociedade que a gente compara ela, por exemplo, com o Grande Gatsby, por exemplo, né? Parece ser uma sociedade mais antiquada, de certa forma, que se prende a certas normas que parecem ultrapassadas mesmo para os anos 20. Né? E ela parece ter uma certa consciência disso. Mesmo assim, ela joga esse jogo muito bem, né? E ela sabe disso, ela tem orgulho disso. E os outros personagens, né? Principalmente o antigo amante dela, né? O Peter, também sabe disso.
Só, né, continuando nessa questão aí da crítica, acho que é bom a gente ter uma consciência também de que quando a gente pega a literatura em língua inglesa dessa época, a grande distinção ainda é entre a literatura norte-americana e a literatura inglesa. E é importante ter bastante em mente que a questão da classe social, por mais que ela exista na literatura norte-americana, e isso é bem evidente, por exemplo, no Grande Gatsby, ela ainda é bem mais forte do que na literatura inglesa. Ela é bem mais forte na literatura inglesa. Porque na literatura norte-americana nós também temos a questão da raça. Tá? Então a questão da raça acaba sendo mais forte na literatura norte-americana do que a questão da classe. Né? A Inglaterra não. A questão da classe social é fortíssima. Fortíssima. É uma sociedade muito estratificada. E esses signos tão sutis de distinção de classe social são muito marcantes. Né? E eu até lembro de acho que é um insulto que um membro da família real fez a uma pessoa rica, assim, mas chama de, né, dinheiro novo, né, novo rico, né. Então, o insulto foi: essa pessoa comprou todos os seus móveis. Percebeu? Então, alguém comprar todos os seus móveis é uma ofensa. Significa que ela não herdou nada. Né? Ela não tem um guarda-roupa de 200 anos atrás de um ancestral que era da nobreza. Né? E até o próprio sotaque, né, em inglês, o da rainha, né, o da BBC, ele não é um sotaque que tu, digamos assim, herda da tua região, dos teus pais, tanto que ele é chamado de received pronunciation. É algo que é aprendido. Não é um sotaque gaúcho, ou um sotaque do Texas, um sotaque de sei lá qual região. Não tem a ver com região. Tem a ver com qual escola você estudou, qual universidade você frequentou. Então, acho que isso é bastante interessante para a gente pensar, lendo a literatura inglesa. Isso é presente aqui em Mrs. Dalloway, de certa forma, até na personagem do Peter, né, que, em certo momento, ele sente um ciúmes, né, daqueles outros personagens, né, que são nobres, né. Então, por mais que no Great Gatsby o Gatsby ele não tenha o mesmo status que os outros personagens que são digamos assim, da aristocracia norte-americana, aqui parece que há uma impossibilidade de sequer existir um Gatsby. Alguém que surja do nada, assim, que seja um self-made man. Mas, voltando aqui a Mrs. Dalloway, sendo um romance que se passa em Londres, eu não consigo não enxergar a narrativa e a fluidez da narrativa como se fosse o Rio Tamisa, né? O Rio Tamisa fluindo, assim, atravessando o livro ao meio, né? Porque a narrativa ela passa implacável, né? Inexorável, com seus parênteses, seus muitos ponto e vírgula, e essa multiplicação de vozes, né? Como
E um dos temas do livro, de certa forma, é a comunicação e a dificuldade da comunicação. E é curioso porque essa dificuldade da comunicação parece ser experimentada e vivida mais pelas personagens do que pelo leitor, porque da perspectiva do leitor nós temos essas vozes todas misturadas praticamente, né? Elas todas se tocam, né? se chocam, se misturam. E até as personagens lá naqueles quase encontros, né? Do Septimus com Peter, por exemplo, né? E com a esposa dele, né? A passagem ali daquele carro com uma figura misteriosa e por aí vai, certo? Então, eu acho que você chamou a atenção de um aspecto que eu acho que é central no texto, esse quase encontros, né? Porque o leitor percebe a distância, né? Que eles não se dão conta, que os personagens não se dão conta, né? Em função da distância social. Sim. E a gente vê também a constância da passagem do tempo, né? Então, todos eles estão, de certa forma, unidos pelo badalar do relógio. Esse grande ponto de referência ali para todos eles. E eu acho que também existe uma coisa meio fantasmagórica no Mrs. Dalloway, que é algo que eu vi nessa minha segunda leitura, que eu acho que eu talvez não tinha enxergado tanto na primeira leitura. Parece ser um romance povoado de fantasmas, né? Às vezes mais literais, às vezes metafóricos, né? Então, por exemplo, a Mrs. Dalloway tem, né, a sua própria versão, né, mais jovem de si mesma, como se fosse um fantasma. E aí, é claro que em relação ao seu romance com a Sally e com o Peter, né, é um fantasma que assombra esse dia dela, né, o dia da festa. A gente vai e volta, né, no presente e no passado, né? Então, essas memórias do romance dela com a Sally e também com o Peter estão sempre à tona ali. Então, por mais que esses personagens estejam presentes corporeamente, são os fantasmas deles jovens que povoam, né, o dia a dia da Clarissa, né? E a própria versão dela jovem, ainda com uma vida pela frente, né? Sem ter feito a escolha, de certa forma, fácil, né? Não digo fácil, mas com certeza mais cômoda, né? De casar com o Richard, né? Que é um político conservador e, de certa forma, ele acaba sendo também um símbolo, né? Do Império Britânico, né? Partido conservador, de certa forma, que iria dar lugar ao Partido Trabalhista, principalmente após a Segunda Guerra ali, né? E o Império também inglês se desfazendo pouco a pouco, né? E aí, claro que pós Segunda Guerra não haverá mais Império. A Primeira Guerra Mundial acaba sendo, de certa forma, o fim desses impérios, de todos esses impérios aí do século XIX, né? Que tiveram uma espécie de sobrevida aí no comecinho do século XX. O outro fantasma, é claro, que é o próprio o Evans, né? O companheiro do Septimus, né? E aí que é um fantasma um pouquinho mais evidente, né? E é claro que depois o próprio Septimus, quando se faz presente na peça, no final do romance, a partir da sua ausência, né? E
e toca a Clarissa, né? Esse até o aspecto próprio eu acho muito Septimus. significativo, né? Porque ele vai estar presente pela ausência, né? Sim, sim. E a questão a questão da comunicação, né? O próprio suicídio dele como um ato comunicativo. E aí a grande ironia é que a partir desse ato que de fato comunica algo à própria Clarissa, né, que consegue alcançar a Clarissa, mas ele jamais vai saber da resposta, né, pela própria natureza do ato, né? Mas eu acho o personagem do Septimus, ele me faz pensar muito na poesia inglesa, né? Da poesia de guerra, né? Ele é essa figura meio, de certa forma, um pouco Wilfred Owen, né? Então, até a própria ali, né, a referência dele, né, que ele, né, com a esposa italiana lendo Dante, e a esposa dele manda ele para de ler isso, para de ler o inferno, né? Então ele não está lendo, não é o purgatório, não é o paraíso, ele está lendo o inferno, né? Então, e na poesia do Wilfred Owen, a Primeira Guerra, né? O Wilfred Owen, ele é um poeta que ele escreveu praticamente direto das trincheiras, né? E tanto que ele perdeu a vida na Primeira Guerra, né? Ele escrevia lá no meio da ação, na França. Acabou... Ele foi um combatente muito bem sucedido, acho que ele tinha uma posição de liderança no exército britânico. Acabou morrendo quando a guerra já estava praticamente ganha pro lado deles, né? E eu achei curiosa essa referência ali do Septimus lendo o inferno, né? Porque na poesia do Wilfred Owen a experiência da guerra é uma experiência infernal, né? A experiência da Primeira Guerra é uma experiência de visitar o inferno, fazer uma viagem ao nosso mundo. E a gente sabe que a Primeira Guerra, de fato, ela foi a mais brutal de todas as guerras, né? Por ela estar no limiar ali, tecnológico, né? A tecnologia mais evoluída do que aquelas guerras, né? Aquela coisa meio, né? Espada, escudo e etc., mas sem a evolução tecnológica da Segunda Guerra, com os bombardeios de avião, bomba atômica, etc., né? Então ela pegou um pico de brutalidade que não parece ter sido visto em nenhuma outra guerra, né? E Felipe, assim, impressionante, né? Essa capacidade desses signos mesmo, como você trouxe, né? Todos esses símbolos que a Virgínia consegue colocar no viés da narrativa pelas personagens que ela constrói. Então, quer dizer, às vezes a gente olha para um texto, a gente não tem a dimensão da complexidade, né? Claro que muitas das coisas que você falou, na hora que a minha experiência de leitura, não conseguia perceber a dimensão, né? Mas agora que você falou nesse exercício dessa leitura pela simbologia, eu começo a retomar, e eu acho que se eu for ler de novo, né, abrir em qualquer página, a gente já vai ter essa percepção, né? E também, quando você fala muito da Virgínia, né, existe uma máxima, né, entre o povo que estuda literatura e diz que os escritores são pessoas dos seus tempos, né, que a gente consegue ler muito mais a história pelo viés da literatura do que pelo próprio viés da história, né, porque a história quem escreve é quem está vivendo naquele momento e tem um espaço de poder, um espaço ideológico, né, enquanto que a literatura ela vem contar para a gente essas nuances, né, que você traz aqui, né.
O poder isso, do não dito pelo simbólico, né? Isso, pelo simbólico, né? E imagine, eu fico pensando, né? Eu comentei rapidamente com a Thaisa antes de estarmos aqui, essa dificuldade e tal da leitura, né? E aí a gente vinha dizendo que é isso, né? Imagina o que esse romance causou quando ele foi lançado. Agora, a gente já tem toda uma história da literatura, a gente sabe que existe esse exercício do fluxo de consciência, tudo isso, né? Então, num certo, mesmo que não saibamos disso, a gente entende esse romance com essas perspectivas. Mas imagina quando ele saiu, como foi, né? Sim, Significativo, né? Então, você me abriu várias janelas aí, né, para uma retomada desse romance. Que bom. Bom, Beli. E ó, agora que tu mencionou a recepção, eu não cheguei a pesquisar a recepção da Mrs. Dalloway. Mas na época, mas eu acho que, se eu não me engano, essa introdução da Penguin, quem escreveu um ensaio ali, menciona que a Virginia havia lido Ulisses. E eu sei que a recepção do Ulisses por parte da Virginia, no primeiro momento, não foi muito boa, né? Ela falou que achou meio... Não sei, meio que um exercício, assim, não... Mas ela foi não a levou muito primeira a que sério. ditou, né, Ulisses. Se não fosse ela, o Ulisses não estaria circulando. Mas eu acho que eu acho que até tem um pouco também não um pouco, né, mas eu vejo também uma certa ressonância entre o Mrs. Dalloway e aquele conto, o último conto dos dublinenses, né, do Joyce, Eu acho Os muito Mortos. ressonante. Que é eu acho que é o que eu mais, né, particularmente, assim, é o que eu mais gosto do Joyce. Eu acho que é aquele conto, né, Os Mortos, que é um conto fantástico, né, que se passa, assim, numa festa de Natal, né, na Irlanda. Vai um casal, assim, meia-idade, certo? E o marido, ele tinha ficado de fazer um discurso antes da ceia. E o marido, ele não é uma pessoa tão tipicamente irlandesa, assim. Ele se acha um pouco mais refinado, mais intelectual, só que ele não consegue se abrir também para aquelas pessoas. Então ele lê o discurso dele, relê o discurso, tira do bolso, põe no bolso, e no fim ele decide cortar um monte de coisa do discurso porque ele acha que ninguém vai entender as referências dele. E no meio disso tudo ele também sofre daquele distanciamento com a própria esposa e a quem ele ama mesmo assim. E ele imagina que após a festa de Natal eles vão para o quarto do hotel fazer amor. O que acontece é que após a festa ele dá um discurso curto, prestes a entrar na carruagem, alguém começa a tocar uma música no piano e a esposa se lembra de um amor que ela teve na adolescência. Um menino que acabou morrendo por ela. O menino ficou doente e mesmo assim foi ver ela numa noite de nevasca e acabou falecendo. No fim, eles chegam no quarto e a esposa acaba, né, chorando até dormir, lembrando desse menino, e ele fica ali, né, só na vontade, digamos assim. E aí ele vê a neve cair e tem uma epifania, né? Então a gente vê aqui também no Mrs. Dalloway essa questão essas figuras do passado, né, se impondo no presente. Elas parecem mais vivas, né, do que aqueles que estão vivos, né, de fato, literalmente. Né? E eu acho que essa é uma potência do texto da Virginia Woolf, que ela mostra, né, o quanto as vozes das mulheres são sufocadas, né? Sim.
que elas só sobrevivem internamente, elas não podem mostrar o que elas sentem, mas sim a aparência, né? Então, o poder a mulher é vista pelo poder da aparência. E a Virgínia mostra, né, que, além do poder da aparência, tem uma força interna, né, que é sufocada a cada dia, a cada momento. Sim. E as personagens aqui, elas têm uma vida interior riquíssima, né? Também, claro que não tem como não colocar isso em perspectiva historicamente, né? A literatura boa parte dessa literatura, principalmente no começo do século, na primeira metade do século XX, é uma literatura que privilegia muito a vida, essa vida interior da personagem, né? Digamos assim, a reflexão em detrimento da ação. Mas, ou melhor dizendo, a reflexão como ação, né? Não uma dicotomia entre reflexão e ação, mas a reflexão como ação, né? Então, até por isso a questão do tempo, né? O quanto se vive em um dia. E a gente volta para a citação, né? Era muito perigoso viver, ainda que por um dia. E, de fato, né? Basta um dia para Clarissa fazer quase que um tour por toda a sua vida interior, pela sua experiência, pela sua personalidade, né? E o Septimus, né, de certa forma também, né, ir até o inferno, escutar as vozes, encontrar o seu amigo e, por fim, tirar a própria vida num dia ensolarado, lindíssimo, na cidade de Londres, tão cheia de vida, né? E ele também, além de Dante, ele também lê Shakespeare, né? E aí eu fiquei me perguntando, assim, porque qual o que ele estava lendo de Shakespeare ali, né? Que foi mais citado, não foi uma das grandes tragédias, né? Foi Antônio e Cleópatra, e que é uma, não é uma das chamadas grandes tragédias, né? É uma peça, de certa forma, mais de maturidade do Shakespeare, né? E eu fiquei pensando, por que Antônio e Cleópatra? Será porque Antônio e Cleópatra é uma peça tão, né, imperial, de certa forma, né? Tem esse tema do império? Será porque os protagonistas ali um casal mais velho, né? Nós não temos a Cleópatra que seduziu o Júlio César, né? Nós temos a Cleópatra já, né? A Cleópatra e o Marco Antônio já nos seus 40 e poucos anos, assim, né? Não são mais uns jovenzinhos, né? Será que eles não são uma forma de servir como duplo da própria Clarissa e talvez do Peter, né? Será que é um império prestes a ruir ali, como o Império Britânico? Não sei, mas achei curiosa ali a referência a Antônio e Cleópatra. São muitas referências, né, Felipe? O tempo todo a gente vai... muitas obras, assim, que a gente tem lido ultimamente, a gente tem encontrado essas referências de uma forma já mais estudada, né? Principalmente as releituras e tudo mais. Mas toda a obra da Virgínia tem essa perspectiva, né? Eu sugiro que quem tiver fôlego, que leia o Orlando, que não leu ainda, né? Porque também tem essa perspectiva. É outro tipo de fluxo, né? Porque ele mexe com a narrativa
que vai saltando, né? As personagens vão se modificando, vão se movimentando no espaço. Aqui não, né? Aqui a gente tem elas se movimentam, mas a gente sabe que num espaço reduzido, né? Essa temporalidade do Mrs. Dalloway, que eu acho que é o elemento mais interessante, né? Mas, como você falou, esses referenciais que a obra vai nos remetendo, vão nos dando a dimensão da obra, né? E, a par disso, lendo essa obra sem ter essa dimensão, sem entrar nessas nuances, não importa, ela tem por si só, ela se sustenta, né, como obra, claro, né? Claro. Mas quando a gente começa a escutar todas as referências, né, e começa a gente escutar, não digo como leitor, né? Assim, eu confesso até um certo espanto com alguns autores nesse sentido, né? Que sutileza, que capacidade, né? E em alguns momentos, eu não sei como é que você sentiu, Felipe, o grupo, mas em alguns momentos parece que eu era a própria Clarissa, assim, nesse movimento, independente se ela é um homem ou uma mulher, né? Parece que a gente entra naquele fluxo e se assusta com ela e se percebe diferente dela ou igual. É muito maluca a leitura desse texto, assim, no bom sentido, né? Muito instigante, né? É meio Orlando, né? Sentido, o fluxo de consciência propicia a entrada, né, do leitor no espaço narrativo, né? E você se vê, né? E passa a refletir-se, né, a partir de. E o desafio dessa obra, né? Eu não sei como é que eu falo da minha perspectiva, depois a gente ouve, né? É que a gente se incomoda, porque alguém colocou ali no grupo do Whats, né? Nossa, eu estou lendo esse romance, não sei para que lado vou, será que eu estou lendo mesmo esse romance? Será que meu Deus, eu acho que eu não estou lendo, eu só estou decodificando, eu acho que eu não estou lendo, né? E aí a gente coloca, vamos em frente, porque eu acho que esse o grande jogo dessa narrativa, né? Eu acho que essa é uma grande intencionalidade da escritura da Virgínia, né? Isso que tu mencionou agora, Beri, me fez pensar naquele texto do Roland Barthes, que se chama O Prazer do Texto, né? E ali ele traça uma distinção entre o leitor edipiano e o leitor moderno. Então, o que é o leitor edipiano? É aquele leitor, como o nome já deixa implícito, né? É o leitor que opera da mesma forma que o Édipo. Ou seja, ele vai em busca da origem, ele vai em busca da solução, ele quer solucionar um crime, né? Então, já o leitor moderno, ele é um leitor que não tem essa preocupação. É um leitor e aí se encontra o prazer, de acordo com o Barthes do texto moderno, é o não buscar essa origem. É simplesmente sentir ali o prazer do texto sem necessariamente chegar nessa revelação que o leitor edipiano busca, né, de chegar, né, de desvendar aquele mistério último que vai solucionar tudo. Então, talvez, né, seja uma forma de pensar... O Barthes coloca o mistério, né, como o dia a dia, né? O mistério está no dia a dia, né? A cada momento. E eu acho que a Virgínia é magistral nessa perspectiva, né? Porque a cada momento é um momento a ser vivido, né? E a vida é isso, né? É você refletir sobre o momento vivido e repensar-se desse momento vivido. Sim. E o quanto de vida existe nessas coisas banais, né? Como ir comprar as flores ela mesma, né? E o que mais que eu ia mencionar aqui? Acho que é muito simbólico você trazer esse exemplo, né? Porque você mata a flor para dar vida ao espaço. Uhum. E o Septimus morre e dar vida à festa, de certa forma, né?
é muito, muito... a gente vê o romance se amarrar na nossa frente, né? Eu acho que um pouco disso, Felipe, muitas vezes, né, dependendo da experiência leitora, né, a gente vai buscando amarrar o romance muito antes do que a gente deve, né? Porque quando ela começa já, a primeira frase, né, quer dizer, normalmente os leitores mais assim, que já buscam um texto mais linear, né? Tem gente que tem esse gosto também pela uma narrativa mais linear, né? Quando começa a narrativa, assim, né? Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Quer dizer, é um começo já, e é um começo muito parecido com o começo dos contos. Porque os Sim, contos começam assim, né? Então a gente pensa que vai se deparar com daqui a pouco uma fragmentação da leitura, só que não, né? É uma leitura, aliás, a própria estrutura física, se assim a gente pode dizer, do romance, ele já nos fala dele. Não espere fôlego, porque não tem. Não tem sim. fôlego. Não tem link entre um parágrafo, entre um E capítulo. se Isso é for fantástico, né? pensar... eu lembro que... E até é curioso, né? Porque a gente fala do Dom Quixote, né? Como o nascimento do romance, e o Dom Quixote acaba, de certa forma, é uma obra maravilhosa e um péssimo exemplo de um romance tradicional, né? Porque tem a questão do manuscrito perdido, que é recuperado, uma narrativa bem episódica, com aquelas interrupções de 100 páginas de uma história que não tem nada a ver com o próprio Dom Quixote, né? Mas é interessante pensar que talvez a narrativa mais, né, mais linear, mais tradicional, ela seja uma luta contra a nossa própria psicologia, né? É uma resistência contra a nossa psicologia, que é absolutamente não linear, né? Se distrai, se perde, vai em zigue-zague, vai e volta, né? Então, por isso que às vezes, né, por exemplo, nós, professores, tentamos, por vezes, né, estruturar uma aula como uma narrativa tradicional, né? Porque justamente para resistir contra a nossa tendência quase que natural, digamos assim, de enxergar uma mancha na parede e ser transportado para outra dimensão. E é o que acontece com as personagens aqui no Mrs. Dalloway, né? A Clarissa vê um objeto ali na casa dela e é transportada para 20 anos antes. E aí a filha dela entra e ela volta. Né? Então é interessante pensar como essa seja uma forma também de realismo, né? Porque o que a gente considera o realismo, né, não seja menos real do que o que a gente tem aqui, como uma forma de representação das operações psíquicas, né, do ser humano. E até às vezes o estilo da narração com aquelas repetições, né, com as nossas obsessões, né, que elas voltam ao longo do dia. Então tem aquela passagem, né, com Septimus, que eu vou até ver se eu acho aqui, né, mais ou menos no meio, na primeira metade, eu acho, do livro, né? De quando ele fica noivo da Lucrécia. E da mais jovem, Lucrécia, ele ficou noivo certa noite ao ser tomado de pânico, pelo fato de não sentir nada. Pois agora que tudo se acabara, firmada a trégua e sepultados os mortos, ele sofria, sobretudo ao cair da noite, com repentinos acessos de pânico. Não sentia mais nada. Ao abrir a porta do aposento onde as jovens italianas montavam os chapéus, ele podia vê-las, podia ouvi-las, enfiando arames por contas coloridas em pratos, girando de um lado para o outro formas em moldes entalados. A mesa repleta de plumas, lantejoulas, sedas, fitas,
tesouras chocando-se contra a mesa, mas alguma coisa lhe escapava. Não sentia nada. Ainda assim, as tesouras se chocando, as jovens rindo, os chapéus adquirindo forma, tudo aquilo protegia. Ele estava convencido de estar seguro, encontrar um refúgio. Mas não podia ficar ali sentado a noite toda. E aí segue mais adiante, e esse não sentia nada, fica martelando, né? Então, esse uso de repetição aqui eu achei fantástico, né? Uma repetição espaçada, né? E como essas vozes, às vezes, na nossa cabeça, né? Que elas surgem, assim, de tempos em tempos. Né? Então, de certa forma, também, não, olhando para o período histórico, né, é um tipo de romance bem apropriado para uma época que está vendo pouco a pouco ali o surgimento da psicologia, né, como ciência, né, e tanto que, né, a gente vai ver depois, né, a questão do o chamado romance psicológico, né, o conto psicológico, né, que é tão querido aqui no Brasil, principalmente por conta da Clarice e da Lígia, né? Com certeza, né, tem uma relação com Clarice, grande esse surgimento. leitora da Virginia Woolf, né? Com certeza, com certeza. Uma questão aqui, eu não sei se já é um filme, né, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, um filme mais antigo, né? Mas faz muito sentido, né? As Horas. Não sei se vocês já viram esse filme. Tem o livro também, né? E faz algum tempo que eu vi no cinema ainda. Depois retomei, fiz uma leitura do filme, né? Em casa já há algum tempinho atrás. Ajuda bastante, depois que a gente leu Mrs. Dalloway, ou até que a gente leu Orlando, né? Mas mais especificamente Mrs. Dalloway, esse jogo da narrativa que tem no próprio romance, que vai para o cinema, que vai para a obra e vai para o cinema depois, né? Então, esses jogos de narrativa é um filme longo, se eu não me engano, 2 horas e pouco, né? Atrizes maravilhosas, a Nicole Kidman parece muito com a Virginia Woolf, né? Eles fazem uma caracterização perfeita. Vou ficar devendo os outros nomes. Quem faz a Mrs. Dalloway agora me fugiu. O nome daqui a pouco vem, né? E são 3 atrizes muito significativas, assim. E na contemporaneidade a gente tem a Meryl Streep, né? Amarrando o texto na contemporaneidade e aparece, né? O escritor, a gente encontra muitas personagens ali. Volto a dizer, não é que você tem que ter lido a obra da Woolf ou ou Mrs. Dalloway para poder assistir o filme, mas que a gente ganha muito mais se leu o Mrs. Dalloway para depois ver o filme, sim, faz mais sentido, o filme é maravilhoso, mas faz mais sentido ainda, né? Se eu não me engano, a Nicole Kidman ganha até o Oscar naquele ano por esse filme, não tenho certeza, mas acho que sim. Que aí eu acho que ajuda também, sabe, Felipe? São outras leituras sobre a leitura, vai nos ajudando, a gente vai ficando curiosa, né, para o coração da gente se acomodar com essa leitura, né? Sim. Uhum. Eu não assisti as horas ainda, quero muito assistir. E é um filme muito sensível, né? Porque ele vai trazer também. Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei bastante impactada, porque eu acho que ele traz a temporalidade da Virginia Woolf, e que é muito diferente do cinema hollywoodiano, né? Que tem as marcas temporais, né? E as horas. Eu acho que essas horas é muito associada a essa ideia que a Virginia traz do Big Bang, né? Que sempre está aquele som do Big Bang, né? O tempo inteirinho, né? Da narrativa dela, né? E porque quando a gente pensa, né?
o horário de Londres é o horário icônico, né? Que vai dirigir a representação contemporânea de horário de mundo, né? Então, Sim. a Clarice, a Virgínia traz muito isso, a Clarissa traz muito, né? Com aqueles sons do Big Band, né? Que isso também é poder, né? Sim. Não, e com certeza, né, a Mrs. Dalloway, por mais que ela teça uma crítica a esse conservadorismo da sociedade inglesa, a esse sistema de classes, né, ela acaba trazendo essa noção do que é ser inglês, né, bem forte, né, por mais que já, né, traga essa crítica, é ao mesmo tempo uma afirmação do que é ser inglês. E é claro que a passagem do tempo, né, brinca muito com isso do estereótipo do ser inglês, né? O inglês é aquele que está, né, que é pontual, é aquele que é consciente da passagem do tempo, mas isso não o abala de certa forma, porque ele não se abala por quase nada, né? Tem aquele pôster famoso, né, nos tempos de guerra, né? Keep calm and carry on. Então, mantenha calma e toca a vida. E tem eu acho que foi em 2017 que teve um ataque terrorista lá em Londres, né, com aqueles atropelamentos assim, não sei se foi caminhão, um ônibus, e tinha uma imagem fantástica, assim, uma foto que era de um jovem, assim, um rapaz londrino. Ele foi flagrado correndo, assim, né, de onde o atentado tinha corrido, e segurando aqueles copos, né, de cerveja tradicionais dos pubs, assim. Então, tá correndo pela vida dele, mas ele não vai largar a cerveja, e não é porque ele é um alcoólatra, coisa, não, porque é a coisa certa a se fazer. Tu vai fugir do atentado, mas tu vai continuar segurando tua cervejinha, tu vai continuar vivendo a tua vida como se quase nada tivesse acontecido, né? Eu lembro que na época que teve aquele atentado num show também, foi no mesmo ano, né? Acho que foi no show da Ariana Grande, né? Que, né, morreram várias pessoas, né? Eu comentei, na época eu estava fazendo o doutorado sanduíche lá, e aí eu comentei com a dona da casa que eu morava, que horror, não sei o que, tudo mais, e ela, horrível, horrível, realmente, mas a gente tem que continuar vivendo, né? Então, essa coisa inglesa, assim, nós temos essa consciência, mas a gente ignora, a gente vai tocando a vida, né? Eu não quero incomodar ninguém, então eu só vou tocar. Vamos indo, né? Então, é isso que a gente vê, de certa forma, na própria personagem da Clarissa, que ela tá, né, sendo visitada por esses fantasmas, por esses questionamentos, mas isso não a impede de comprar as flores, de fazer a festa, e por aí vai. E fazendo uma associação com o quarto todo seu, fica nítida, né, a grande questão que Miss Dalloway coloca, né? Uma sociedade em que a mulher ela não tem espaço individual, né? Em Quarto Todo Seu fica muito marcado, né, que elas tinham que usar um avental, né, e elas tinham uma biblioteca, a Virgínia era de uma família da elite, né, então tinha uma biblioteca de alta qualidade, mas só os irmãos homens que tinham acesso aos livros. E elas colocavam os livros proibidos, né, embaixo do avental, né? E quando Uhum. as damas de companhia iam preparar os lanches, que era o horário de leitura. Então, um horário de leitura fragmentado, né? Pressionado pelas normas, né? E reduzido no tempo.
né? Então, a mulher afastada das discussões, né? E apenas condicionada a normas, né? De condução da casa, de boa educação para receber pessoas em festas, organizar festas, né? Então, só a parte social para a mulher e não a parte individual. Sim, sim. E aí a gente vê um certo contraste da Clarissa com o Richard, né? E até talvez um comentário irônico a isso, né? Porque o Richard, ele tem acesso a isso tudo e ele é um tapado, né? Já a Clarissa, ela parece ter um dom natural, assim, que acaba não sendo desenvolvido por conta da questão da vida doméstica e tudo mais. Tem E a aí nós mesma temos a figura sensação, Felipe. da Sally, né? Sim. Sally. A Rosana levantou a mão. E aí, Rosana, tudo certo? E aí, tudo certo. Sobre a sua fala do copo de cerveja, né? E enquanto você falava de tudo isso, eu não pude deixar de pensar no Brasil, assim, de que a gente é assim, o brasileiro não desiste nunca, enfim, tem frase para isso, tem bordão, mas também na América Latina, assim, pueblo sem perna, pero que camina, né? Assim, um povo sem perna, mas que caminha. Então, me fez lembrar, assim, do que de universal pode ter para que a gente também se enxergue nisso, né? Enquanto eles unidos por uma inglesice, né? Uma coisa, né? Que é característica deles, nós, não sei, unidos por um subdesenvolvimento, mas, assim, com características, enfim, né? Que universais, assim, né? Dentro de contextos diferentes, né? Que nos fazem também se sentir parte, né? Mas em contextos muito diferentes, como uma América Latina, um Brasil e uma Inglaterra, né? No início do século XX, sabe? Fiquei pensando muito nisso. E nessas máximas, né? De brasileiro não desiste nunca, o povo sem perna mas caminha, e achei muito curioso. E isso, né, Rosana, é a questão que faz referência mesmo a essa obra, ela está pontualmente marcada para que essas perspectivas sejam observadas, né? Essa força da narrativa, e é uma narrativa reflexiva, né? Ela mexe muito com isso, ela mostra para nós os caminhos, né? Que o Felipe mesmo traz aqui, que é realmente emblemática essa experiência que vocês descrevem, né? Após aquele atentado, é que a cultura dos povos ela é muito significativa, né? Mas, no fundo, todo mundo quer caminhar nessa direção, né? Na direção de encontrar o seu espaço. Então, essa obra também abre, eu diria que praticamente rasga um espaço, né? Absolutamente masculino, né? De forma significativa, né? E a curadoria desse ano do Clube do Conto vem de uma forma linear, né? Tentando fazer uma linearidade do tempo, trazendo desde o começo, né? Trazendo o Flaubert, né? Com Madame Bovary, passando pelo Machado, né? Que é uma voz masculina que dita o romance, mas a personagem significativa é a Capitu, e a gente vem aí numa linearidade cronológica, só essa, né? Trazendo a Mrs. Dalloway, né? Depois nós vamos lá para Alice Walker e vamos terminar com Mulheres de Cinza, né? Então, quer dizer, a gente está tentando também mostrar que às vezes é a voz feminina, né? Tanto ela como narradora, como ela como personagem, né? Ou às vezes narradora da personagem, que a gente vai podendo observar esse tempo e esse espaço que a gente habita. Eu acho que essa é uma grande questão da literatura que nos move, né? Converso muito a miúde com a Thaisa sobre isso, né? Sobre a importância que a literatura tem na nossa vida, para além da nossa profissão, né? Para além da nossa função de ensinar, né? Esse clube não tem essa intenção, é a intenção da gente ouvir mesmo como a gente se sente, mas não tem como não fazer essas entradas, essas leituras, né? Isso faz parte do processo, né? Então,
E hoje a gente tem até um ouvinte canino lá nos braços da Ângela, olha só, né? A gente vai invadindo os espaços das casas das pessoas também. É uma brincadeira só, né? Mas, por favor, Felipe. É isso mesmo, né, Rosana? A Rosana e você estão amarrando bem legal essas perspectivas aí. Acho que a diferença é que realmente a Inglaterra ela está numa posição bem mais, né, favorável, pelo menos naquela época. Agora eu já não sei mais qual vai ser o futuro deste país, pois alguns analistas dizem que a Inglaterra ela queria, né, nesses movimentos recentes aí, né, de desvinculação da União Europeia, ela queria retornar ao seu passado, né, imperial. Então, alguns analistas dizem que ela sim vai voltar ao passado imperial, só que dessa vez ela vai acabar voltando como colônia, porque, né, especulam que ela vai acabar sendo subjugada por outros poderes que vêm surgindo, né, que já estão estabelecidos aí. Mas, com certeza, né, tem algo em comum, assim, né. E o curioso é que a tendência na América Latina, eu não sei como, né, como em outros lugares assim mais subjugados, mas a tendência da América Latina é defender o subdesenvolvimento, né? É encarar o subdesenvolvimento, não negar mais, né? Então, se parar para pensar, né, a Inglaterra, enfim, tentando voltar para algo que os unia, né, que os tornava, não sei, homogêneo, né? Agora, o que torna homogêneo a gente também é o subdesenvolvimento, é uma tendência a voltar, né, para isso. Uma tendência não, mas a tendência de se voltar para isso, é voltar os olhos para isso, de não negar mais, né, aqui. E lá em algo semelhante, né? É diferente, mas é semelhante. Sim. E aí nós temos essa questão do império ali também, bem forte na Mrs. Dalloway, na figura do Peter, né? E é uma figura bem paradoxal por vezes, né? Porque alguém que de certa forma despreza o império, mas ele acaba não conseguindo resistir de certa forma ao charme, entre aspas, da civilização, né? Então um certo desprezo pelo imperialismo inglês, mas quando ele se encontra ali no meio da cidade de Londres, ele acaba admitindo que, bom, realmente a civilização, né, entre aspas, é uma coisa fantástica. Né? Ele cai no canto da sereia, digamos assim, ali da civilização. E aí volta aquela questão ali, né, da Inglaterra como o centro do mundo, né? Para Virginia Woolf, de fato era, né? De fato ela era o centro do mundo. Por pouco tempo. Por pouco tempo, mas seria ainda por alguns anos. Sim, e para distribuição também, né, Felipe? Se a gente pensar agora mesmo na recepção e na distribuição do livro, né? Não existia essa distribuição, essa capacidade, essa capilaridade mundial de qualquer pessoa ler qualquer livro. A Thaisa já fazia referência sobre outra perspectiva, né? Mas era mesmo o centro do mundo, se a gente for pensar. Era a perspectiva que existia, inclusive chegava para nós com essa perspectiva. Né, gente, eu né, quando comecei a estudar literatura, estou falando para vocês de 40 anos atrás, né, 40 e poucos anos atrás, a gente ainda tinha esse resquício forte. Às vezes os professores ainda traziam um pouquinho essa hegemonia, e depois é que a gente, acho que nos últimos 20 anos, né, é que a gente consegue um pouquinho esse elemento. E a gente olha bem isso, já vou passar a palavra para ti, Rosana. A gente olha bem isso quando a gente, por exemplo, vê a primeira publicação realista, né? Lá da Madame Bovary, e aqui no Brasil, Memórias Póstumas dos Brás Cubas, com anos de diferença, inaugurando historicamente, fazendo uma leitura cronológica da literatura brasileira, mas que faz sentido, o Bose faz isso muito bem
nos encaminha para uma leitura, né? Ele vai mostrar quanto tempo de ato até que a gente deu o salto para o realismo nacional. Então, tem isso também. O que a modernidade vai nos oferecer a partir das tecnologias, a gente, né, da inovação tecnológica. Hoje a gente está aqui conversando por causa disso, né? Então, quer dizer, é muito emblemático olhar a literatura também por esse caminho, né? Rosana? Uhum. Também isso de pensar o atual, assim, que a diferença, assim, por mais que se fale de uma Inglaterra no centro do mundo na época, né? Mas não deixar de pensar agora também, porque eu acho que hoje a gente tem outros pontos, né? Assim, outros tipos de literatura, enfim, tem muita coisa emergindo, mas a gente sempre aceita ou acolhe na margem, né? É sempre na margem. O outro é a literatura latina ou é a literatura, né? Assim, a gente tem algo muito desracializado, né, para uma literatura europeia, e a gente tem contextos racializados para outros tipos de literatura, né? Então, eu acho que, claro, hoje a gente tem muitas outras que têm renome, né? Mas sempre, talvez, numa margem, né? Nunca no centro, assim. Ou sempre em comparação a essa outra. Sim, é aquela coisa que a gente chama do que é hifenado, né? Não é simplesmente literatura, não é simplesmente o autor, né? É a literatura alguma coisa, autor alguma coisa, né? Como se, né, fica implícito que a literatura é a literatura ocidental, que o autor é o autor, o homem, né? Mas uma coisa que eu voltando um pouco, que eu acho curiosa também é que na própria nossa concepção de literatura inglesa, né, que considera-se o Shakespeare como o autor essencialmente inglês, e acho que é um caso curioso, porque, ao meu ver, ele é um autor muito mais continental, de certa forma, do que a gente imagina. Um autor muito mais internacional, de certa forma, né? Claro que o acesso que ele tinha a outras histórias era limitado, mas é um autor que está bebendo de fontes clássicas, de fontes italianas, espanholas, portuguesas, né? Grécia, Roma, mais do que simplesmente, né, Inglaterra. E por isso que ele fez a diferença, né, Felipe? Exatamente. Uhum. Por essa razão que ele fez a diferença, porque até então, né, o teatro era o teatro real, né? E ele passa a mostrar, né, que o teatro é muito mais, né, do que real. E aí foi no momento que o próprio vocábulo para se referir ao teatro muda e deixa de ser playhouse para ser theater, que vem no teatro, né, da raiz latina mesmo, né? Mas sim, é importante pensar essas questões, isso está cada vez mais presente, com certeza, né, institucionalmente nos cursos de letras, né? Então, até a própria questão nacional da literatura acaba dando lugar a, por exemplo, em vez de ser muitos cursos, né, não é mais a literatura inglesa ou a literatura norte-americana, né? Literaturas em língua inglesa. Olha só, Felipe, que interessante. Quando eu fiz a universidade, a faculdade, não sei a Thaisa, a gente só estudava literatura portuguesa de Portugal e a literatura inglesa da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? Então, se negava Moçambique, Angola, enfim, todas as outras línguas, né? Como também se esquecia da Escócia, se esquecia, enfim, de outros países, né? De língua inglesa, né? A própria Irlanda, né? A Irlanda, que é um país que tem
É claro que hoje nós olhamos para a Irlanda como um país desenvolvido e tudo mais, mas é um país que passou por uma subjugação pela Inglaterra extremamente cruel, né? Uma Isso. história sanguinária. E é difícil a gente estudar literatura do século XX, né? Eu lembro que eu tive também essa questão de literatura inglesa, Sim. né? Do século XX era, na verdade, era literatura irlandesa, praticamente, né? E às vezes até uma literatura que não, né? Num caso, não foi nem escrita originalmente em inglês, foi em francês, no caso né? Esperando por Godot, né? Que foi escrita literatura inglesa escrita por irlandês em francês, né? Em francês, Então, acho que um pouco assim essa perspectiva, mas veja como demorou para essa perspectiva. Eu vou falar de um exemplo básico, é o curso de letras da Univille, né? Não faz muito tempo, Felipe, que a gente abriu para as línguas, para a literatura em língua inglesa, em língua portuguesa, né, Thaisa? Se eu não me engano, nos últimos 12, 13 anos, se não menos, né? Então, isso mostra, né, que também demora para chegar nas instâncias regulatórias, né? Porque era uma instância regulatória das próprias DCNs dos cursos de letras. Então, quer dizer, às vezes a gente não gosta muito de algumas políticas públicas, mas tem algumas com muita força, né, para nos ajudar a perceber esses outros ambientes, né? Não vamos nunca, por exemplo, negar, né, muito menos o Shakespeare, muito menos o Cervantes, né, que são obras super canônicas, né? Mas entender que existem sim as literaturas que tangenciam, haja vista, né, o próprio Mia Couto, o próprio Walter Ugumãe, a Marilene, bom dia, Marilene, não tive oportunidade de te cumprimentar, trazendo, né, aqui a questão desses autores africanos, né, ou de origem africana, né, que têm ocupado espaços significativos com uma alta literatura. Não, né, esses dois especificamente eu colocaria entre os grandes escritores contemporâneos, né? Sem dúvida, mais atuais até, numa contemporaneidade mais recente, né? Sim, e até puxando na questão da literatura norte-americana, e aí eu vou falar de algo que eu sei que existe, mas não tenho tanto conhecimento, é o fato de que né, uma parte significativa da literatura norte-americana, estadunidense, agora ela é escrita não em inglês, mas em espanhol, né? Não é para menos, né, que a maioria dos artigos científicos hoje já nos exigem, além do abstract, o resumen, que eles chamam, né, que é o resumo espanhol. As revistas brasileiras que eu tenho escrito, atualmente publicados, sempre estão exigindo os dois, né? Então, a gente mostra aí um certo equilíbrio dessa cultura, né, que era muito hegemônica da língua americana, né, língua inglesa, né, com o espanhol, que também vai... A gente não vai discutir aqui as razões, né? Não são razões tão boas, né? As razões estão muito voltadas para os impactos econômicos, porque isso significa, mas cada um faça uso, né, dessa abertura do jeito que melhor achar, né? Então, a gente tem que se valer também dessas possibilidades, né, nesse processo. E para um trabalho que eu fiz recentemente, eu cheguei no dado de que língua portuguesa é a sexta língua com mais artigos científicos publicados, com mais relevância científica, a sexta língua, né, no mundo, assim, né. E fiquei pensando também naquilo que falo, né, que a Clarice, se tivesse escrito em inglês, teria feito tanto sucesso quanto a Virginia Woolf, né. Eu não sei, ninguém nunca vai saber, mas, assim, português já está longe, né, de ser uma língua também recalcada, né, num cenário internacional. Concordo. Então, o próprio Guimarães, né, Rosana, quando ele faz as suas escrituras, e o Felipe falou como deve ter sido difícil para alguém traduzir a Virgínia, eu acho que como deve ter sido difícil alguém traduzir o Guimarães, né? Lá a gente anota, né, essa perspectiva. Tem uma história de que um tradutor, né, foi verter o Grande Sertão Veredas pro inglês, e quando ele chegou naquele trecho, né, o diabo no meio da rua, o diabo no redemoinho, aí ele desistiu, assim, mas eu conheci eu fui numa palestra com um tradutor alemão do Guimarães Rosa. Esse tradutor alemão do Guimarães Rosa,
ele teve a oportunidade de conviver com Guimarães, porque Olha o Guimarães foi Assim, cônsul Uhum. da Alemanha. E daí, Ah. esse convívio que propiciou a tradução, porque o Guimarães traz um universo linguístico muito regional, né? Então, o diálogo com o autor, né, foi imprescindível para que a tradução se realizasse. Marilene, você está com a mão levantada? Tô. Fiquem à vontade, gente, para interferir. Helena, você também, né? Fica à vontade aí. Bom dia. Que aula que eu estou tendo, viu? Não li Mrs. Dalloway ainda, mas vou ler. A Beri me convidou para assistir. E aí fiquei prestando atenção, me encantando aqui com a expressão de vocês, viu? A Beri e a Thaisa têm uma expressão assim de tanto encantamento pela literatura que a gente não tem como a gente também não gostar. Vou ler, sabe? Mas aí eu fui procurando alguma coisa, meu Deus, o que eu tenho, o que eu consigo identificar? Eu vi quando você cita lá que ela diz era muito perigoso viver ainda que por um dia, né? Epa, aí tem Guimarães, né? Não sei qual dos dois diálogos que eu tenho, né? Mas o viver é muito perigoso, que também atravessa todo o Grande Sertão Veredas, também está aí dialogando com a Virgínia nesse aspecto, né? E aí aquela questão me veio, o sertão dentro da gente, que é essa procura dessa análise, quem somos, né? Que o Guimarães também faz. E a Virgínia diz, a Londres dentro de mim. Isso. Uhum. Então, essa questão aí de como a gente consegue conectar, né, textos literários a partir não sei, a gente até supõe que talvez um lê outro ou lê Sim, sim. Toda, né? Eu acho até, Marilene, que talvez um não leia o outro, mas há filósofos fundantes, né, que todos leram. Então, você consegue perceber que há leituras semelhantes. Muitas vezes, aqui escutando vocês falarem, muitas coisas são entradas que eu não fiz, mas muitas entradas eu também fiz, né? Então, como nós nos reconhecemos como humanos, né, o tempo todo, essas leituras desses grandes fundantes, né? Às vezes se vai beber lá em Homero, né? Sim. Lá em Homero. E você reconhece esse Homero, né? Nesse momento, né? Por isso que eu sempre faço referência, né, ao Ítalo Calvino, né? Por que ler os clássicos? A gente consegue perceber, sabe, Mari, muito disso que você está tratando. Não sei se um leu um ou se um leu o outro, mas com certeza todos leram lá na frente essas histórias, né? Até por sinal dele, a gente percebe agora fazendo essa minha pesquisa, né? Como os alunos que fazem a leitura dos clássicos, dos contos da literatura, da mitologia grega, como é uma porta de entrada para a literatura de uma forma geral deles. Então, é também um embasamento, né? Uma forma de eles enxergarem depois, em outras produções, essa literatura fundante de que se fala, né, Beri? Felipe, a Marilene é minha orientanda do mestrado em educação e a gente está fazendo uma pesquisa sobre o letramento literário dos estudantes dos primeiros anos do curso de letras, sabe? Legal. Por isso que, então, é bem legal, a gente, assim que tiver pronta a pesquisa, a gente quer poder conversar, né, sobre isso. Então, vamos ver o resultado, né, Marilene? Por enquanto, temos vários apontamentos, mas ainda não tão conclusivos, né? Como a pesquisa é de ordem qualitativa, né, sempre demora mais para fazer análise, né? Claro, sim. Legal a pesquisa, bem interessante. Vamos usar para refinar as nossas práticas aí, então. E não, realmente, mitologia grega eu lembro nas minhas aulas né, como aluno de literatura lá nos meus tempos de graduando, eu percebia que uma das grandes lacunas que eu tinha era em relação à Bíblia. Então eu tinha colegas que conheciam a Bíblia muito bem e várias vezes eles pegavam muitas coisas que me escapavam, assim, eu achava bem interessante, assim.
E realmente, né? Se tu lê algo que parece familiar, ou é Bíblia, ou é Homero, ou é Shakespeare, por aí vai, né? A gente tem os suspeitos de sempre, né? E, Felipe, claro, não tem muito a ver, mas tem a ver com o que a gente está falando. Quando a gente lê os Lusíadas, né? A mistura que ele faz, ele começa com esse certo cristão e lança a mão de toda a mitologia no texto, né? Isso vai mostrando para a Sim, gente sim. que esses caras são geniais, eles não estão aí como O cânones até sincretismo ali, agora. né? Eles não estão aqui até hoje sendo conversados, né? Se eles não tivessem essa genialidade, eu não gosto muito dessa palavra, mas dessa dedicação para narrar, para o que é escrito, né? Para a escritura. Às vezes a gente estuda de certa forma contra isso, mas às vezes é difícil não cair numa certa idolatria, digamos assim. Não tem como, né? Quase é como a gente é como o Peter Walsh, de certa forma, né? A gente reclama, a gente vai contra o Império, mas é difícil tu estar ali no meio de Londres em junho, naquele dia ensolarado e resistir àquilo, né? Tem dois pontos que eu anotei aqui durante a discussão. Um que eu acho que a personagem principal ser uma mulher de 40 anos, 50 anos, né? É muito significativo, assim, muito representativo, né? Se a gente pensa que hoje já tem uma questão de etarismo muito forte, imagina na época, óbvio que esse conceito totalmente anacrônico para a época, mas na época uma mulher de 50 anos era julgada como muito mais velha. Hoje, uma mulher de 50 anos ainda é jovem, de certa forma. E a questão de Londres como centro do mundo, ser colocado como centro do mundo, acho que para além disso também era o centro do mundo dela, né, da pessoa Virgínia. Então, não teria como ser outro centro, né, que não o dela mesma. Sim, sim. E ela carrega, né, Helena, essa cultura, essa identidade dela o tempo todo, né? E eu entendo que a gente possa fazer outra leitura qualquer, né? Até de uma certa hegemonia, mas ela era o universo dela. E daí ela mostra a restrição do universo, né? Também. Então a mulher, ela era do lugar aonde ela nascia, né? Enquanto que os homens eram do mundo. Em tese, eram do mundo, enquanto que a mulher não. E eu acho que essa referência é uma referência muito significativa para pensar o lugar da mulher naquela época. Essa distinção, né? Então, o Septimus vai para a guerra, o Peter vai para a Índia, e é claro que, no caso do Septimus, as consequências são terríveis, né? Mas a mulher fica, né? E eu não quero tirar o aspecto de gênero do que tu falou, Helena, mas eu quero até a questão da Clarissa ser uma mulher mais velha, mas quero também traçar um paralelo com essa questão da idade para um comentário, não lembro quem que fez, sobre Rei Lear, do Shakespeare, que ele disse que antes de Rei Lear, a última tragédia que teve um idoso como protagonista tinha sido lá na Grécia Antiga, com Édipo em Colônia. Então, não para tirar o aspecto do gênero, que a gente sabe que é bem mais cruel com as mulheres, mas trazer isso em comum, né? Como a questão do etarismo, né? Então, foi o que? Praticamente 2 milênios até que uma pessoa idosa voltasse a ser um herói de uma tragédia, né? Helena, isso que você traz é bem marcante quando a gente pensa no Balzac, né? Durante quanto tempo essa expressão das mulheres balzaquianas permaneceu, né, como com um conceito meio hegemônico, né? E ele estava falando de mulheres de 30.
30 ou 40, né? Então, é muito bacana fazer esses recortes, essas percepções, né? Eu incansavelmente acho que a gente tem várias outras formas de olhar para o passado, de recortar o passado, né? Adoro tudo que é de história, né? Mas é muito interessante fazer a leitura pela literatura, né? Tentar fazer esses exercícios, né? Pela literatura, né? Marilene, tua mão está levantada ou tu não? Tá. Uhum. Vamos lá. Até essas considerações também me lembraram de um livro que agora a Maria Valéria Rezende, ela fala sobre 40 dias. Ela também ela passa pelas ruas de Porto Alegre, e ela é também do ponto de vista feminino, né? Porque ela é uma pessoa já que passou dos 60 anos, e aí é chamada pelos filhos para cuidar de outros filhos, ela se vê relegada a seus direitos, e ela passa aí 40 dias, que faz analogia à Bíblia, né, 40 dias no deserto, e que, de certa forma, também progride essa questão de a mulher, depois de uma certa idade, ela é relegada a segundo plano, ela não tem, né, como a Helena fala, né, que também nós ainda não estamos assim tão distantes daquela época da Virgínia. As mulheres ainda se tornam avós e parece que não são mais nada, né? Já vista eu, que me tornei avó, agora que eu estou fazendo mestrado. Já me chamaram de louca muitas vezes, né? Tá bom? Mas essa ideia ela não é tão distante da gente, não, Helena. Eu acho que nós continuamos ainda tendo que levantar a bandeira que estamos aqui, devemos ser ouvidas, né? Como ela fala ali. Tá? Me lembra também a Helena Ferrante, que ela dedica... Os livros são mulheres, né? E daí mulheres dos mais variados tipos. Essa palavra é horrível, tipos, mas assim, extrato social, idade, né? Ela diversifica. Eu tô lendo A Filha Perdida agora. E A Filha Perdida é uma mulher, né, de 50... Eu não falo a idade, não falou a idade até agora, mas você sabe que ela já tem duas... ela fala, ela tem 58. Ela fala. É maravilhoso esse romance. Sim, e é isso, né? Mas essa coisa também que é curioso, que é diferente. Ela é muito atrelada a uma maternidade ali, é uma coisa, e geralmente quando se fala em mulher, né, esse tópico tem que estar presente, assim, a maioria é uma mulher, filhos, gira em torno de uma coisa doméstica, muitas vezes, e ali na Virginia Woolf eu sinto que foge um pouco disso, a filha dela, né, tem uma autonomia, elas têm alguma autonomia tem a filha, né, mas eu sinto que elas estão em núcleos, tem núcleos diferentes, assim, para elas, lugares que elas ocupam, a filha tá andando de ônibus, outra coisa, assim, né? E é diferente, assim, mas me lembrei da autora, né? Da Ferrante, uma indicação também do tema. E Rosana tem o filme também agora, né? Você já assistiu A Filha Perdida? Meu Deus, maravilhoso! O filme primeiro do que o livro, assim. Isso. Normalmente, eu sempre gosto de ler o livro primeiro e depois o filme, né? Porque para a gente não se influenciar, mas eu fiquei espantada, abrindo uma aspas aqui entre a gente está falando, com a capacidade do diretor de trazer muita coisa parecida com a obra. Algumas imagens assim que eu vi no livro, que eu fui ver no filme, me parece exatamente o que eu estava pensando, né? Então é uma escritora bem interessante. Eu preciso ler e assistir. O que eu li dela foi o primeiro da tetralogia, né, napolitana. Fantástico, né? E achei realmente curiosa, né, essa questão da maternidade na Mrs. Dalloway, né? O fato de não ser algo tão enfatizado, né? De certa forma, né? E não deveria ser tão chocante assim, se a gente for pensar, né? Mas, Felipe, assim, ó, a gente teve uma sessão esse ano do Clube do Conto, que o Clube do Conto a gente tem a cada 15 dias discussões de contos, né? E a gente teve uma semana que se chamava Vozes Transgressoras, e a gente trouxe a Evaristo, né? A Conceição Evaristo, com Olhos d'Água, e trouxemos a Lígia Bojunga com Tchau,
como é interessante, né, observar essas duas questões, uma com uma perspectiva de maternidade forte, né, de memória forte, e a outra, né, no tchau, que abandona os filhos e vai embora, né? E todo mundo se choca muito, ninguém se choca quando o pai abandona os filhos e vai embora, né? Mas a mãe abandonar os filhos, então a Lígia Bojunga, ela bota a mão numa coisa muito significativa lá nos anos 80, né? Ela nem está falando final dos anos 80, começo dos 90. E o que a Marilene traz é importante. Muita coisa ainda a gente precisa arrumar os espaços, porque ainda tem coisas desarrumadas aí, né? Mas são coisas para a gente pensar, que a literatura nos faz pensar, né? A gente também teve aquela com a... Acho que era com a Kate Chopin, né? Com aquele conto que ela pega o dinheiro que ia comprar uma coisa para os filhos e vai a um jantar, compra um par de luvas, vai a um restaurante. Como é que chama? Eu acho que é As Luvas, né? Não Isso, acho que é As Luvas, se não me engano. Alguma coisa assim. A professora Flávia que fez que mediou para nós, ou foi você? Foi a Flávia, né? Não, acho que fui eu. Foi você. A Flávia também mediou para nós. Mas é isso mesmo, é uma perspectiva bem semelhante, né? Uhum. E acaba caindo nesses de certa forma, nesses extremos, né? Uhum. A mãe gótica, digamos assim, né? Assim. Que é a mãe e a maternidade como uma fonte de horror, né? E a gente pensa na própria... A gente acaba voltando, né? Pensando na própria Medeia. E aquele filme, o primeiro deles, né? O Alien, né? Qual que é o clímax do terror no Alien? É quando a gente descobre justamente que a criatura era uma mãe, né? Então esse poder de dar vida aparece ali no Alien como algo monstruoso, né? Então essas representações aí da maternidade são bastante interessantes, né? Nos convidam a esse pensamento sobre tudo culpa da mãe, né? Tudo culpa da mãe. Até quando a mãe não é o foco, né? Às vezes a gente tem essa tendência, né, a fazer uma psicanálise nos personagens, acaba sobrando para a mãe, né? Parece que a gente já nasce com esse estigma, né? Mãe igual culpada. Parece que não tem solução para as mães, Felipe. Somos todas culpadas de alguma coisa. Sim, as mães são todas culpadas e os pais são todos ausentes, né? É uma coisa bem Hamlet mesmo, né? A mãe é uma malvada incestuosa e o pai não tá lá, o pai é um fantasma, né? Uma coisa bem primitiva, né? Que parece que a gente não consegue se livrar, gente. Isso aí nós temos que virar essa página, né? Só a arte mesmo. Só a arte mesmo. Olha lá, o companheirinho da Sandy também hoje lá. E aí vem a questão, né, né, não é uma inveja do pênis, né? É a inveja justamente do poder reprodutor da mulher, de dar vida, né? Daí a gente entra aí umas questões assim meio Camila Paglia das ideias, assim. E aí, gente, a gente tem que dizer, né, que a máxima, né, da psicanálise, Freud explica, né? ela nos assombra o tempo todo, né? Mas todas essas conversas, né, que a gente está tendo aqui são interessantes, porque cada um de nós fez uma leitura sozinha, né? E agora a gente vai ouvindo os outros, essa leitura se amplia de tal forma, né? Que parece que a gente sempre tem que ler um livro de novo, né? Sandy, com a palavra. Sandy, a gente não está te ouvindo, Sandy. Acho que você está com o microfone desativado. Ok. Desculpa. Eu achei uma leitura difícil, até comentei com a Ângela durante a semana. Ângela, não estou entendendo nada, né, Ângela? Ela disse, mas é assim mesmo, continua. Então,
Mas, assim, fiz minhas anotações aqui, estou achando, assim, bem esclarecedor esse debate de hoje. Eu estava ansiosa, aguardando. E quando vocês falam ali sobre mãe, sobre filhos, sobre pai, né? Me veio essa parte aqui do Septimus, que eu até tinha anotado aqui, que a esposa dele queria muito um filho e ele não queria. Então ele justifica citando Shakespeare, né? Aham. Uhum. Aí ele coloca: o sinal secreto que passa disfarçado de uma geração a outra é a abominação, o ódio, o desespero, o mesmo em Dante. Não dá para ter filhos em um mundo assim, não dá para perpetuar o sofrimento ou multiplicar a raça dessas criaturas lascivas que não têm emoções duradouras, mas apenas caprichos e vaidade, que as arrastam, ora para um lado, ora para outro. Então, todo aquele. Tem muita gente hoje falando isso, né? Ah, não quero ter filho. Imagina ter filho nesse mundo, né? Como é que vai ser? Então, a gente faz. Eu acabei fazendo essa relação aqui. E o do Septimus, uma outra coisa que me deixou bem intrigada, que eu tentava descobrir, achei que ia acontecer um fecho e não teve. Por que esse trauma de guerra? Por que ele falava tanto nesse amigo? Será que ele deixou de salvar a vida desse amigo? Ele se sentiu culpado por esse amigo ter morrido? Ou ele tinha um relacionamento com esse amigo? Sabe? Eu fiquei assim, imaginando, nossa, mas por que sempre vem um trauma de guerra na figura daquele amigo? Né? Então, isso para mim ficou em aberto, como tantas outras coisas ficaram em aberto, mas isso aqui ficou assim. Eu achei que eu fosse encontrar a resposta e não encontrei. Se bem que para mim o Septimus foi, como foi dito aqui, tipo um fantasma mesmo, porque ele apareceu lá na 20ª e tanta página, depois lá na 70ª página de novo. Quando ele apareceu de novo, eu pensei, ué, esse aqui? Porque eu também não li num dia só, eu li aos pouquinhos, porque estava difícil a leitura. Aí você, mas ele voltou? Mas o que foi dito dele lá no começo? Fui lá ler de novo, sabe? Quem era ele? O que aconteceu? Por que ele voltou agora? E eu fiquei aguardando ele se encontrar com a Clarissa e não houve o encontro, né? Só houve ali o comunicado de que ele tinha falecido na festa dela. Então, para mim, assim, foi difícil, gente, bem difícil. Achei bastante interessante essa tua leitura, Sandy, o porquê o Evans e o Septimus, né? E acho bem possível, isso até tornaria o Septimus até mais Wilfred Owen do que ele já é, né? Porque o próprio Wilfred Owen também, ele supostamente tinha um romance com um companheiro de Primeira Guerra dele, né? E essa questão do o Shakespeare é sempre o Shakespeare está sempre utilizado como justificativa para qualquer coisa. A gente pode usar o Shakespeare para justificar o imperialismo inglês, a gente pode usar o Shakespeare contra o imperialismo inglês, a gente pode usar o Shakespeare contra as mulheres, a gente pode usar o Shakespeare a favor das mulheres, contra ter filhos, a favor de ter filhos, né? Então acho bem engraçada mesmo, né? Como o Shakespeare ele serve, né, como um coringa, né? Ele, né, entra em qualquer mão, serve para justificar praticamente qualquer posição de tão plural que acaba sendo, né? Gente, nós estamos caminhando para os últimos 5 minutos, né? 5, 6 minutos da nossa conversa, né? Quero agradecer muito, muito. A gente ainda tem um tempinho, vamos continuar. Quero agradecer muito, muito ao Felipe. Felipe, muito obrigada. Helena, muito obrigada, né? São os nossos suportes que vão nos ajudando a compreender os textos, as leituras, né? Fico muito feliz, né, de poder estar com vocês aqui, né? Então, você sempre grata e contem comigo sempre que vocês precisarem, tá bem? Mas vamos continuar, que ainda temos um tempinho. Quem puder ir ficando, a gente vai ficando, né? Mas sei dos compromissos de todos aí, tá? Obrigado pelo convite, né? E eu acho que a gente podia falar um pouco do final, né? Sim. Eu acho uma coisa interessante do final é que a gente comenta na falha de comunicação entre as personagens. E eu comentei que ela parece não afetar tanto o leitor no nosso local privilegiado de navegar por essa multiplicidade de vozes, né? Quase como navegamos num rio. E o final talvez seja
o momento em que isso muda, né? Que a falha de comunicação aí acontece né, afetando o leitor, né? Porque esse encontro finalmente dessas personagens-chave, né? A Sally, o Peter e, é claro, a Clarissa, acontece para além da página, né? Acontece naquele espaço ao qual a gente não tem acesso. E aí acontece uma falha de comunicação que finalmente nos pega, né? E não sei se uma das grandes questões dessas narrativas modernas que a gente comentou, né? Passando aí pela Virginia, pelo Joyce, e aqui no Brasil a Clarice, né, a Lígia, é a questão da epifania, né? Esse grande momento de revelação. E, ao que parece, é o que acontece com o Peter ali, né? Ao ver a Clarissa indo em direção a ele talvez tenha uma epifania ali, né? Não sei o que vocês acham. A própria Clarissa tem uma epifania, talvez, receber a notícia da morte do Septimus, né? E a epifania associada, né, à vida e morte e a formas de amor não regulamentadas, né, como a Sandy mostrou, né? Então, o amor no sentido de pleno, né, e a condição humana, né, associada à vida contrapondo à morte, né? E essa força epifânica, né, que transcende essas condições e essas regras, né, impostas socialmente e culturalmente. Nossa, me lembrou muito um conto da Clarice, chama Amor, em que ela vê um cego no ônibus, acho que é isso. E aquilo é uma epifania para ela. Ela é uma visão, de fato, é uma visão para ela, né? Uma visão, assim, que condensa tudo para ela. Aquilo ali é o momento, assim. O próprio conto é a visão, né? Então, me lembrou muito, me pareceu muito agora vocês falando, principalmente. Essa figura do cego, né, na literatura, ela tem uma história bastante interessante, né? E a gente pensa no Tiresias, né? O sábio Tiresias. Tem um conto fantástico do Raymond Carver, que se chama Catedral, que é sobre um casal que eles recebem um amigo da esposa em casa, e esse homem é cego. E aí o conto é da perspectiva do marido, que acha meio estranho, assim, a esposa tem um amigo que é um cego, aí tem toda a questão do preconceito dele. No fim, eles acabam fumando maconha juntos, assim, é fantástico, assim, Catedral, do Raymond Carver. Aí culmina no narrador protagonista descrevendo uma catedral para o cego, assim, é um conto lindíssimo, assim. Então, acho que é isso, né, Felipe? Não sei mais algum detalhe aí para esse grande finale, né? Mas as últimas linhas, né, os últimos parágrafos, dá essa sensação mesmo, né? Desses reencontros com outras leituras e outras leituras, né? Não sei, gente, deixo ainda o tempinho aberto aqui para quem quiser conversar ainda, né? E dizer que agora no mês de, não sei, Helena, me ajuda, nós estamos em julho, né? Eu acho que é setembro, né? Que a gente tem a Alice Walker com A Cor Púrpura, né? Então a gente vai ver outra mulher, outra perspectiva, né? Outra autora, outra personagem, né? E vamos caminhando aí já para metade do ano para frente, né? Desejo a vocês aí um bom sábado, né? E muito obrigada pela parceria, né? Já agradeci, né? Acho que é significativo para nós esses momentos e fico feliz de ver a Rosana chegando agora, a Marilene também, né? E agradeço aqueles todos
os outros que sempre estão conosco, né? Acho que a Ângela nunca faltou um clube, né, Ângela? Mesmo com o celular estragado, com o celular do avesso, ela dá um jeito, né? Isso que nos encaminha, né? O Wesley também, não sei se o Wesley esteve outras vezes, né? Mas hoje ele participou aqui no chat, né? E a todos, né, gente? Muito obrigada mesmo. Thaisa, deixo para você, tá? Esse encerramento agora. Gratidão por esse encontro, né? E ao Felipe que nos conduziu, né, a refletir sobre a potência, né, da literatura a partir desses fluxos de consciência, a partir da epifania, do simbólico, né, a rever, né, conceitos e a nos rever na vida. Obrigada. Bom dia a todos.